Deus, Evangelho de Marcos, João Marcos, capítulo 2 e verso 13. Evangelho de Marcos, João Marcos, capítulo 2 e verso 13. Nos primeiros evangelhos a ser escrito foi Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé, mas Marcos também foi discípulo de Pedro. Então Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. Diz bem assim: Jesus estava em Cafarnaum e mais uma vez Jesus saiu e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando andava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da alfândega ou da coletoria, e chamou: segue-me, segue-me. Ao que ele se levantou e seguiu. E quando aconteceu, em casa de Levi, os publicanos, as pessoas de má fama, eram numerosas e seguiam a Jesus e estavam à mesa com ele, seus discípulos. Podeis assentar, meus queridos, vamos orar nesse momento. Amado Pai, soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite, pedimos, Senhor, a Tua presença, o orvalho da Tua palavra, como está escrito em Deuteronômio, que venha cair em nossos corações e seja uma terra fértil para ouvir e entender a Tua palavra. Fala conosco essa noite, porque hoje é noite de alegria, é noite de santa ceia, é um momento que é dedicado, separado para o Senhor. Prepara os nossos corações, é isso que nós pedimos, agradecemos em Teu nome, amém. Irmãos, essa mesma passagem que fala da conversão de Mateus, porque aqui Levi é Mateus, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mas nós lemos a palavra de Deus, parece ser algo simples. Jesus vai para a praia, a multidão o segue, ele ensinava a multidão na praia, ensinava aos sábados na sinagoga, no templo. Mas Jesus passa por um lugar e vê ali uma alfândega, um lugar de pessoas que cobravam imposto para Roma. Geralmente essas pessoas que cobravam imposto eram corruptas, cobravam a mais daquilo que devia ser cobrado. E ali havia um judeu chamado Mateus, mas Marco põe o seu nome de Levi, filho de Alfeu. Geralmente o sobrenome de uma pessoa era dado pelo seu pai. Se eu tivesse um sobrenome hoje, ia ser Marcelo, filho de Elias. Mas para identificar Mateus, era filho de Alfeu. E Mateus estava ali cobrando imposto. Mas se você analisar bem a palavra de Deus, Jesus passa e diz: segue-me. E ele seguiu. Não é estranho isso? Uma pessoa passa e fala: segue, você levanta e segue ele e prepara o almoço. Então hoje nós vamos entender um pouco desse convite maravilhoso de Deus. Primeira coisa que nós devemos entender: Mateus é um nome que significa presente de Deus ou dom de Deus. Mateus se fala bem assim, Matitial. Levi, que é o mesmo nome, quer dizer diferente, quer dizer ligado, unido. E Alfeu, que era o seu pai, quer dizer mudança, aquele que troca. E quando eu falo Mateus, filho de Levi, filho de Alfeu, eu estou dizendo uma frase muito importante. Eu estou dizendo assim: o dom de Deus é ligado com mudança. A Bíblia diz bem assim, em Efésios 2 e 8: pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus. Mateus, dom de Deus. Então todo dom de Deus está ligado com mudança, porque quando nós recebemos o dom da salvação, a nossa vida é mudada, é transformada. Mas é interessante que Mateus estava no mais um dia de trabalho, mais um dia que ele era rejeitado por toda Israel, porque ele não era querido, ele não era amado. E Jesus passa e diz: segue-me. E ele levanta assim do nada. E eu achei interessante isso, porque ninguém segue ninguém com uma palavra.
Ninguém segue uma pessoa, uma ideologia, ninguém segue um partido político, ninguém tem uma visão se não ouvir algo antes. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa palavra seguir é uma palavra que foi escrita no grego, não é no hebraico. E essa palavra, ela tem dois significados. Essa palavra, ela tem uma partícula de união e caminho. Quando você fala seguir, você está chamando um discípulo, está chamando um partido ou um ajudante. Então, quando você fala segue-me no grego, que é a palavra akulotel, você está falando bem assim, você vai estar unido comigo no mesmo caminho, você vai ser o meu assistente. Mas Jesus não falou só segue, tem mais. Essa palavra seguir, ela tem um tom de persistência. Jesus não falou só para Mateus, ei, levanta, não. Jesus, ele foi persistente com Mateus, ele teve um relacionamento. Irmão, quantas pessoas que Jesus está chamando, quantas pessoas que Jesus está falando a vários momentos, de várias maneiras, está sendo persistente. Jesus está falando, vem e me segue, vem, esteja unido em mim. Jesus fala bem assim que nós éramos zambuzeiro bravo, é essa palavra? Enxertados aonde? Unidos na oliveira verdadeira. E quando Jesus chama aquele homem, Jesus foi persistente. Jesus viu ali um homem que queria uma mudança. Jesus viu muito mais do que as pessoas viam. Mas eu percebo hoje em dia, e eu estou lidando com um casal, que tem uma pessoa que ele quer mudar, ele quer transformação, ele sabe que está fraco, ele sabe que precisa mudar, ele está vendo que a situação está cercando a vida dele, mas não segue a Jesus, ele não toma uma atitude. Essa palavra seguir, ela também tem aqui anisteme. Anisteme quer dizer bem assim, olha que interessante, levantar dos mortos. A Bíblia diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós ouvimos a palavra da fé, pela fé sois salvos, nós se levantamos, nós saímos da vida, porque a Bíblia diz que outrora nós éramos mortos, mas somos vivificados. Mateus tinha uma vida morta. Mateus esperava algo na sua vida, porque a sua nação era subjugada. Ele não tinha respeito pelos seus familiares, era um ladrão, andava com pessoas, porque a mesa de Mateus, o que diz aqui? Pessoas de má fama. Na casa de Mateus não tinha pessoa legal não. Mateus era difícil. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus persistiu com ele. Meu querido e meu amado, eu não sei para quem você está orando, mas eu quero te dizer que Jesus ainda convida as pessoas para segui-lo. Jesus ainda vê o que nós não vemos. Aquela pessoa que você vê lá e fala, aquilo não vale nada, aquilo não tem salvação, aquilo é um lixo. Você não sabe, porque o mesmo sangue que limpou a tua vida pode limpar a vida daquela pessoa. É o mesmo poder da salvação. Mateus não era nada naquela sociedade, mas Jesus persistiu, falou, levanta dos mortos, rapaz, para com isso. Mas essa palavra ela tem mais. Não foi só isso que Jesus falou para Mateus, não foi só segue e levanta. Não é assim que as coisas acontecem. Quer dizer nascer de novo. Quando eu falo essa palavra em grego, anisteme, quer dizer nascer de novo. Jesus ele tem um encontro com um líder religioso, e esse líder religioso, ele era mestre em Israel, conhecia toda a Sagrada Escritura, a Taná, a Torá. E quando ele se encontra com Jesus, Nicodemos, ele encontra à noite, ele fala, Rabi, ele fala, meu mestre. Rabone quer dizer nosso mestre, mas ele usou um tom, meu mestre. Sabemos que tu és de Deus, e o que tu fazes, ninguém faz. Aí Jesus chega para ele e fala, olha, aquele que não nascer de novo, não nascer da água, não nascer do Espírito, não pode entrar no reino do céu.
Aquele que encontra Cristo Jesus tem um novo nascimento, tem uma nova vida. Irmãos, quando eu me converti, quando eu aceitei a Cristo Jesus, foi uma nova vida. Aquilo que eu falava, eu não falava mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Quem está em Cristo Jesus tem uma nova vida. Quem segue a Cristo Jesus tem uma nova vida, uma nova esperança. Foi falado, lido hoje, a esperança, o capacete da salvação. E a Bíblia diz: esperança que vê não é esperança. Você vê, dona Vera? Aquilo que você vê não é esperança. Mas Mateus, Jesus fala para ele: olha, a tua vida até agora foi um lixo, Mateus. Até agora a tua vida foi de tristeza, foi de dor. Mas você agora vai estar vivo pelo poder, porque eu sou a vida. A Bíblia diz, Jesus fala para aquela mulher samaritana: se conheceras o dom da vida que fala contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Mateus nasceu de novo, Mateus deixou de ser morto. E tem mais uma coisa, essa palavra quer dizer, aquelas pessoas que se preparam para uma jornada. Quando nós somos chamados, comissionados por Cristo Jesus para ser servos, nós temos uma jornada, nós temos um decreto. A Bíblia diz bem assim: nós, portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, o pecado que tão perto nos rodeia, mas corramos com paciência, com a carreira que está proposta. Quem segue a Cristo Jesus tem uma jornada, tem um começo, um meio e um fim. Interessante que de todos os discípulos, Mateus não morre com martírio. Ele não é crucificado, ele não é queimado, ele morre pregando o Evangelho, ele morre no cumprimento da sua jornada. Irmãos, vamos fazer uma pergunta: será que a nossa jornada está fiel àquilo que Deus preparou para nós estamos cumprindo? Porque o importante na vida do crente não é o começo, não é o meio, mas é o fim. Paulo pregou o Evangelho a várias igrejas, mas no seu fim foi abandonado, deixado, sozinho esse estava. Mas ele fala bem assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo seguiu a Cristo Jesus. Está escrito, se os irmãos quiserem ler, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 21, que nós devemos seguir os passos de Cristo Jesus. O meu sonoplasta e ajudador não está hoje aqui me ajudando ali, não colocou aqui, mas amém, glória a Deus. 1 Mateus 2 e 21, que nós devemos seguir. 1 Pedro 2 e 21, que nós devemos seguir os passos de Jesus, devemos fazer aquilo que ele fez. Mateus, depois que ele começou a seguir Cristo Jesus, ele foi chamado de apóstolo. Mateus foi outra pessoa. E essa palavra, seguir, tem mais. É pedir, é perguntar, é exigir. É como se fosse uma interrogação judicial. Jesus, quando passa e chama Pedro, Jesus teve um diálogo, não foi assim: ei, vem. Não, houve todo um trabalho. Porque veja bem, irmãos, quando eu preparo o almoço de domingo, geralmente eu vejo pela minha mãe e pela minha sogra, quando elas fazem um almoço, ela quer todos os filhos em casa. É a alegria de receber os filhos, a comunhão. Quando eu faço um almoço, porque eu estou alegre, porque eu fiquei alegre, porque eu recebi uma novidade. Mateus, quando ele recebeu a Cristo Jesus, a primeira coisa que ele preparou foi um almoço. Aqui fala de mesa. Jesus estava à mesa com eles, seus discípulos. A mesa do judeu não era uma mesa igual essa aqui, uma cadeira alta. Eles comiam quase que deitado. Era um lugar de intimidade. Eles ficavam assim quase que deitados, era como um divã, todos em volta um ao outro, pegavam com a mão a comida. Era um momento de muita intimidade. Mateus, quando aceitou a Cristo Jesus, Jesus entrou na vida dele e fez intimidade na vida dele. Mas o mais interessante, além de seguir, tem que se levantar.
tem que pôr uma postura, tem que falar e mostrar para todo mundo. E toda vez que nós seguimos a Jesus, toda vez que nós mostramos o nosso caráter cristão, há represália, há levante dos religiosos, da sinagoga de Satanás, os discípulos dos fariseus, e os fariseus falam: olha, contra o mestre da lei, enquanto os mestres da lei, que eram os fariseus, viram comendo com os publicanos, outras pessoas mal afortunadas perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Aí o nosso advogado, o nosso defensor, diz bem assim: ao ouvir tal juízo, Jesus lhe ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Meu querido e meu amado irmão em Cristo Jesus, Deus continua salvando. Deus continua trazendo o pecador para os atos da casa de Deus. Deus continua limpando o pecador. A Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Eu não sei o que está passando na vida de vocês, mas eu sei que a salvação ainda está permeando algumas famílias. Deus ainda salva, Deus liberta. Aquele indigno Mateus foi salvo, virou digno, virou um homem de Deus. Se coloque de pé, meus queridos, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor pela salvação, pelos aqueles que estão ao nosso lado, pelos aqueles que a gente fala: esse não merece mais, ou esse não vai estar mais na presença de Deus, ou até mesmo para aqueles que estão parados à beira do caminho. Irmão, quantas pessoas que nós conhecemos, que eram pessoas dedicadas, estavam na casa do Senhor de segunda a segunda, não perdiam o ensaio, não perdiam o trabalho, estavam em várias congregações, sempre estavam falando de Deus, buscando a presença de Deus, e hoje não estão mais na presença de Deus. A Bíblia diz: não conformeis com esse século. Irmão, nós não devemos conformar com isso. Nós vamos orar só um momento.